Era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho. Ela morava na floresta e tinha uma casinha pequenina. Certo dia ela estava brincando na floresta com os 3 porquinhos. Aí de repente a mãe do Chapeuzinho Vermelho a chamou para levar uns doces para a vovozinha que estava doente. A Chapeuzinho Vermelho falou: "Tudo bem, mamãe, eu levo, mas os 3 porquinhos podem ir comigo?" E a sua mãe falou: "Pode sim, mas só se você for pelo caminho de terra." Chapeuzinho Vermelho disse: "Tudo bem, mamãe." Aí eles foram andando e apareceu um lobo. O que o lobo fez? Desceu. Quem fez? Falou ou perguntou? Falou? A gente vai para a casa da vovozinha. Aí o lobo falou: "Por que vocês não vão pelo caminho da floresta e aproveitam para colher algumas flores?" O lobo falou: "E agora, o que o Chapeuzinho vai responder?" Falou que tudo bem. Falou. Aí o Chapeuzinho falou que tudo bem aí. Os textos que existem no mundo têm diferentes formas, fazem parte de diferentes gêneros que se constituem a partir do uso. Vamos rever o depoimento da professora Valéria quando ela nos explica como o ato de escrever ganhou sentido para seus alunos. Eles têm muito medo de escrever, eles acham que sempre vão errar. Então, quando eu comecei a definir um gênero com eles, quando eu comecei a ler para eles os textos informativos, eu percebi muito interesse. E então eu propus para que a sala escrevesse todas as informações que eu trazia, né, cada dia, para uma outra sala de primeira série. E foi muito bem aceito pelo grupo. Então eu comecei a perceber a partir daí que quando a gente começa a definir o gênero, quando a gente escreve para alguém, quando a escrita da criança tem uma função, eu acho que a criança começa a observar e começa a escrever com outros olhos. No jornal, encontramos grande variedade de textos com diferentes graus de complexidade. Apesar de ser produzido para leitura adulta, é um excelente material para aprender a ler, porque, entre outras coisas, tem o poder de trazer o mundo para dentro da escola. A classe, o grupo, já trabalhou outras vezes com esse tipo de texto, com o jornal. Então, assim, a gente está trazendo para eles a familiaridade com esse tipo de texto. Eles já fizeram outros momentos dessa roda de leitura com o jornal. O grupo escolheu uma notícia de esporte, que é uma das coisas assim, que a gente viu assim, que está aparecendo na televisão, né? E no rádio. E é uma coisa assim que eles se interessaram na questão da Olimpíada. E é uma notícia que eles têm um interesse. A ordem não dormir a partir de hoje. Os Jogos decidem iniciar a maratona de competições, 2 canais abertos e 2 pagos na TV brasileira. Café no bule, controle remoto na mão. Nós vamos reescrever essa notícia nas duplas. As Olimpíadas de Sydney. Esqueça as madrugadas, entre logo de uma vez nas Olimpíadas de Sydney com café no bule. Os bilhetes são textos muito usados na vida social. Na vida escolar não é diferente. A escrita de bilhetes é uma prática recorrente na sala da professora Márcia. Na atividade que iremos assistir, ela articula a escrita de bilhetes com a produção de texto ficcional. A atividade que eu propus hoje na classe é uma atividade de escrita de bilhete, uma produção escrita.
Esse tipo de texto a gente escreve muito, mas em situações reais. Então eles já têm esse discurso incorporado, porque em todas as situações onde precisa mandar um recado para os pais, a gente elabora junto dentro da sala, junto com as crianças. Só que hoje eu propus para eles, dentro do nosso projeto, dentro da leitura que eu estou fazendo com as crianças, que é do livro As Bruxas, escrever um bilhete avisando o personagem da história do risco que ele está correndo, para que ele se prepare, né? Ou ele se previna com relação ao que vai acontecer dentro do hotel para onde ele vai. Amigo Renato, certo? Agora, por que você escreve assim? Tome cuidado com as bruxas. Porque elas estão preparando a Fórmula 86 para fazer ratos. A Fórmula 83. Amigo Renato, tome cuidado com as bruxas, porque elas estão preparando a fórmula para fazer ratos. Não aceite doces de velhinhas, porque senão você vai virar rato. Assinado Flávia Dalton. A socialização das escritas no grupo é um procedimento que também contribui para a reflexão das crianças sobre o que produziram. Amigo, tome cuidado nesse hotel, porque tem uma reunião de bruxas. Se você encontrar uma velhinha, não dê bola, saia correndo. Se ela te pegar e te dar um doce, não aceite. Fale que você já tem um monte na sua casa. Tome muito cuidado. Essas bruxas estão inventando uma fórmula 86 de ação retardada para fazer ratos. Quando você sair da sua escola e você achar uma velhinha na frente do portão... Na classe da professora Clélia, um grupo de crianças escreve as regras para a brincadeira Pula Elástico, um texto instrucional que tem como característica orientar as ações do leitor. Como que vocês fizeram essa atividade? A gente escreveu. Quem escreveu? Quem escreveu? A Maria. A Maria? E a Kiara um pouco. A Kiara também escreveu um pouquinho? Essas letrinhas pequenininhas são da Kiara. E a Maíra? A Maíra ficou... Você falou as letras? É? Que estavam faltando. As letras que estavam faltando? Aqui. Você leu também? Então agora você vai contar como é que a gente faz para brincar. A gente... Então você vai ler aqui, você vai ler a brincadeira do elástico. Como é que é a regra? Pula elástico. O elástico se pula assim. Você pega o elástico e arranja você começar a pular. Pode furar a fila. Aqui, ó. Você parou aqui, ó. Furar a fila e... Ficar na frente. E aqui?
Neste programa, vimos que para aprender a produzir textos é preciso aprender um outro tipo de linguagem, a linguagem escrita. Assim como os indivíduos podem se apropriar de uma outra língua, mais natural ainda ele poder apropriar-se de diferentes usos da sua língua, né? A questão que se coloca aí é a oportunidade que ele vai ter de usar essa língua na escola, né? O contato, nenhuma apropriação textual dessa natureza pode ocorrer na ausência dos modelos. Os modelos são fundamentais. E é daí que a gente coloca a importância da prática usual da leitura em contextos significativos para a criança como um dos mecanismos fundamentais de incentivo à produção textual na escrita. Somos alunos da Clélia e da Ana Lúcia. A tradição escolar diz que quem corrige é o professor e que corrigindo ele ensina. Neste programa, organizado em duas partes, vamos analisar a revisão de textos de um ponto de vista diferente. Na primeira parte, mostraremos algumas situações de revisão de textos em sala de aula. E na segunda, assistiremos uma reunião de formação na qual as professoras do grupo referência discutem esse assunto. Eu vou ler pedaço por pedaço da carta para vocês acharem o que tá legal ou não, se tem que mudar ou não, tá bom? Vou começar. Alunos da Maria Angélica, recebemos a sua carta com muito carinho e queremos conhecer vocês. Até aqui, tudo bem? Tá. Agora eu vou ler esse daqui, ó. A gente estuda na creche central da USP, somos alunos da creche da Ana Lúcia. Espera um pouquinho. Nós estudamos na creche. Por que não pode? A gente estuda na creche central da USP, somos alunos... Por quê? Porque tá errado. Olha, então como que tem que ficar aqui, olha, esse pedaço? Tá assim, ó. A gente estuda na creche central da USP, somos alunos da Clélia e da Ana Lúcia. Como que tem que ficar? No começo, a gente pôs a gente, não é? Então, só que se a gente põe no começo a gente, até o fim a gente tem que pôr a gente, por causa que, senão, se a gente falar a gente e nós, vai ficar muito feio. Porque o resto tá tudo nós. Como pudemos observar, revisar textos não é privilégio de quem sabe ler e escrever. Essa atividade foi possível porque qualquer aluno é capaz de desempenhar o papel de revisor desde que lhe sejam dadas as condições para isso. A grande intenção nessa situação é mostrar como as crianças que ainda não sabem ler e escrever convencionalmente podem participar de uma situação comunicativa, né? Embora elas ainda não escrevam convencionalmente, elas podem articular o discurso para contribuir com o texto.
Nós já estudamos um projeto Descobrindo o Brasil. Nele nós estudamos os índios, estudamos os negros e agora nós estamos fazendo o livro da nossa vida. É um monte de estudamos. Mas como que você acha que pode ficar esse pedaço? Nós estudamos o projeto Descobrindo o Brasil. Nele estudamos os índios e os negros. Os índios e os negros? Nele nós estudamos os índios e os negros. E agora nós estamos fazendo o livro da nossa vida. Tá tudo bem aqui? Tá. Agora eu vou começar a passar limpo essa carta que vocês ajudaram a corrigir pra gente colocar no envelope e no correio, tá bom? São Paulo, notícias. 17 de agosto de 17 de agosto. Recebemos a sua carta. Muito carinho, ficamos na... Espera um pouquinho. Também no seu computador, né? Esconde. Peraí. Esconde. Cadê agora? Aqui, ó. É possível escrever uma carta com crianças de 6 anos porque elas estão muito em contato com esse tipo de texto, né? Elas sempre estão escrevendo, ou estou lendo junto com elas, ou elas estão escrevendo. E também é possível a revisão por conta disso, por conta desse contato que elas têm constantemente. Eu acho que essa atividade também teve um resultado bom, porque assim, nas etapas do projeto, eu pensei em várias situações em que as crianças pudessem ter contato com esse tipo de texto, que é a carta. Então, eu repertoriei as crianças com isso, para que elas pudessem sabendo como é que escreve a carta, como que redige. E também, ao longo do ano, as crianças estão muito em contato com a leitura, o que facilita, por exemplo, esses momentos de revisão, delas estarem observando esses aspectos no texto. Vamos ver agora uma outra situação de revisão utilizada pela professora Regina. Lembra a história que a gente gravou no outro dia, na outra semana? Eu levei para minha casa a fita, escutei e consegui, por enquanto, passar uma só para o papel. Eu trouxe essa história escrita, eu vou ler e nós vamos arrumando a história, tá bom? Tudo que vocês forem achando que precisa arrumar, a gente vai parando e vai arrumando, combinado? Era o Curupira conversando com as árvores e quando foi conversar com mais 2 árvores, e falou Mo, quando disse ao vivo as 3 árvores, o Curupira, e ele pensou em assustar o caçador, quando ele disse, ah! E o Curupira falou coi ele, com seus dentes verdes, Curupira assustou o caçador. E o caçador saiu correndo, gritando. Se mudar e por ficarem firmes, fica melhor. Ah, aqui ficar firme, você acha que fica melhor ficarem firme? Tá. Ficarem firmes fica um pouquinho melhor. Eu não escutei. Ficarem? Firmes. Ficarem firmes, porque tem muitas árvores. É. Ah, tá certo. E depois, Stephanie, Yara, vocês que falaram que tem que mudar. Saiu correndo em velocidade. A velocidade não tem na história. Se a gente colocar velocidade, estraga, não dá pra ver o que é? Vai ficar feio. Fica feio? Como é que fala então de um outro jeito? Porque o Lucas quer dizer que ele saiu, né, Lucas, desesperado. Como é que a gente coloca? Saiu em desespero. Não, seguiu o conselho do Curupira e pernas pra quem te quero. Tá assim na história. É assim? O caçador seguiu o conselho do Curupira, saiu correndo e pernas pra quem te quero? E pernas pra quem te quero. Pra que... Regina, saiu correndo, tira. E pernas pra quem te seguiu o conselho do Curupira e pernas pra quem te quero. Não precisa do saiu correndo? Por que não? Porque pernas pra quem te quero já quer dizer saiu correndo. Ah, em então grande velocidade. Então, Yara, eu tiro, saiu correndo. Saiu correndo. Então, o caçador seguiu o conselho do Curupira e pernas pra quem te quer.
Para uma primeira revisão desse texto, eu achei que foi muito boa a atividade, achei que o grupo conseguiu, era bem isso que eu queria mesmo, eu queria que o grupo, esse reconto foi individual, não era uma coisa coletiva, não era do grupo todo esta fala, e eu trouxe justamente por isso, para ver se o grupo, como um coletivo, conseguia informações de cada um para reorganizar esse texto. E foi muito interessante. O que vimos até agora contraria as práticas habituais de revisão de texto na escola. Vejam o que a professora Rosângela comenta sobre este aspecto. Por que a gente está centrando a questão da revisão com crianças que ainda não produzem textos convencionalmente? Porque esta é uma capacidade que as crianças podem desenvolver paralelamente ao domínio do sistema alfabético. Então, quer dizer, quando você está trabalhando com a carta, você está centrando na coisa do discurso, porque aí todo mundo tem a ganhar. Aquela criança que já escreve convencionalmente e aquela criança que ainda não escreve convencionalmente. Quer dizer, isso a gente não pode perder de vista, porque o que acontece tradicionalmente? A gente primeiro ensina a ler e escrever, depois de muito tempo, as crianças vão de fato poder olhar para o seu texto como um objeto de estudo. Quer dizer, como eu olho para o texto como objeto de estudo, só depois que eu já sei escrever. Quer dizer, quando a gente está discutindo a questão da revisão do discurso, por que ela é tão importante, essa discussão nesse momento? É que a gente está trabalhando com as crianças no sentido de que, paralelamente à compreensão do sistema, eles vão construindo uma outra competência, que é tão importante quanto a outra, que é de poder produzir textos e poder revisar textos oralmente. O ato de escrever exige que o autor se desloque de sua posição de escritor para leitor de seu próprio texto. E isso não é simples quando se está aprendendo a revisar. Vejam como a professora Márcia orienta seus alunos a revisarem uma nova versão onde se mudou o narrador de um conto conhecido. Quando a gente vai rever uma história, a gente pode rever um monte de coisas. Um monte de coisas. Só que hoje eu escolhi uma coisa só para a gente rever. E coloquei uns bilhetinhos nos textos. Mas nesse bilhetinho eu estou mostrando só uma coisa, só um problema no texto de vocês. Vocês precisam explicar melhor o trecho da história que diz que o caçador não teve coragem de matar. Ele estava perguntando para o meu espelho, espelho meu, diga quem é mais bela do que eu, Branca de Neve. Então o caçador foi passear. Aí eu não terminei. Eu sei que vocês não terminaram, mas aqui, ó, eu vou contar a verdadeira história. Um dia a Branca de Neve estava passando pelo parque para pegar algumas flores para sua mãe. Certo. Ela não era madrasta da Branca de Neve? Não. Por que apareceu a mãe agora? Não! Você sabe o que é madrasta? Foi a Branca de Neve que foi pegar para a mãe dela. Para a mãe de quem? Da Branca de Neve. Mas ela não é madrasta da Branca de Neve? Quando a mãe